Olá, muito boa tarde. Plantão de Record TV já está no ar com as principais informações sobre Covid-19. Mas 45 casos acaba de ser diagnosticado na Ilha de Boa Vista, referente a que os trabalhadores que estavam em quarentena no Hotel Rio Caramboa e já eleva para 56 número de infectados para coronavírus na Cabo Verde. Num comunicado enviado à redação de Record TV, o Ministério de Saúde está flama na sequência de vigilância que os trabalhadores na Ilha de Boa Vista foi recebido no laboratório de virologia um total de 196 amostras, sendo que 147 dá resultado negativo, 45 dá positivo e 4 amostras ainda está pendente. Fundo Monetário Internacional anuncia perdão durante 6 meses de serviço de dívida a 25 estados mais pobres como forma de facilitar a resposta de que países a impacto de pandemia de Covid-19. Cabo Verde está a fazer parte dessa lista, para de acordo com o vice-primeiro-ministro, país que tem dívida com o fundo e nem que enquadra no grupo de estados considerados pobres. O FMI anunciou o perdão durante 6 meses do serviço da dívida a 25 dos estados mais pobres, incluindo Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, para facilitar as respostas destes países ao impacto da pandemia do Covid-19. Numa publicação na sua página oficial, o vice-primeiro-ministro afirmou que Cabo Verde não faz parte deste grupo, mas que não tem nada a ver com a diplomacia cabo-verdiana, e sim porque o país não deve nada ao Fundo Monetário Internacional. Olavo Correia ressalta que mesmo que o arquipélago fosse devedor do FMI, não seria contemplado nesse grupo, pois Cabo Verde faz parte do grupo de países de desenvolvimento médio. O governante adiantou que o país tem sim dívidas com outros parceiros internacionais e que a estratégia, segundo disse, é a mesma dos ministros das Finanças africanos, procurar que os países tenham uma moratória em relação à dívida externa num curto prazo, ou seja, para o ano de 2020. O ministro do Estado, por seu lado, respondendo à imprensa, lembrou que o nível de crescimento econômico do PIB per capita e de acesso a bens básicos do arquipélago é muito melhor dos países contemplados. Aquilo que eram as regras que vigoravam até antes desta pandemia deixaram de fazer sentido, tudo mudou. Todos os países estão a sofrer com estas consequências. E estando todos os países a sofrer, as regras têm que ser de níveis universal. Cabo Verde não faz parte da lista porque é um país que tem níveis de crescimento econômico, níveis de PIB per capita e níveis de acesso a bens básicos muito melhores que outros países e que esses países que fazem parte da lista, mas neste momento, com esta pandemia, o choque sobre as economias é tão grande que a solução tem que ser uma solução global com o envolvimento de todos os países e Cabo Verde quer estar numa situação em que, pela sua ação a nível sanitário, pela confiança que nós transmitirmos de que somos capazes de fazer bem, queremos estar numa posição pós-pandemia que nos permita voltar de novo a crescer, voltar de novo a reerguer e voltar de novo a dar esperança a todos os cabo-verdianos. Isto porque, conforme referiu o ministro Fernando Elísio Freire, os efeitos da pandemia do Covid-19 são visíveis e serão fortes na economia cabo-verdiana, sendo que as previsões apontam para um crescimento negativo de 4%. Na Angola, Nações Unidas também apoia o país no combate à Covid-19. Informação que foi avançado à margem de um encontro com o presidente da República de Angola. Recebido hoje no Palácio pelo presidente da República, o coordenador residente das Nações Unidas referiu que o valor será repartido em 2 partes. 12,5 milhões de dólares serão utilizados no apoio às ações programadas de combate à Covid-19. E o restante será usado para ajudar na assistência alimentar das famílias. Paolo Baladelli falou também do estado de emergência decretado pelo chefe de Estado, que, segundo o responsável, foi uma medida bem pensada na perspectiva de evitar ao máximo a propagação do vírus. Vamos juntar estes recursos para uma primeira fase de resposta eficaz para proteger a população. O representante da ONU em Angola disse que a organização já está a trabalhar na cadeia de valor juntamente com o Ministério da Economia para a produção de farinha de trigo, ovos e galinhas, com vista a manter a segurança alimentar nos próximos meses. Nós sabemos que nestas crises
realmente, e falamos disso com o Sr. Presidente, um ponto fundamental é manter a segurança alimentar e o acesso à água. No encontro, abordou-se igualmente a necessidade do reforço de algumas medidas estratégicas em função da necessidade de proteção de saúde, principalmente das crianças e das mulheres, e das máscaras que devem ser usadas para a diminuição da carga viral. Foi do mesmo modo destacada a necessidade de aceleração do processo de testagem. Até agora o teste foi feito especificamente nos viajeros, mas precisamos realmente de acelerar o uso do teste e, sobretudo, todos os confirmados poder isolar e os contatos dos confirmados fazer o seguimento oportuno para depois, eventualmente, se for confirmado, então também isolar. Vários líderes europeus e africanos, entre esse primeiro-ministro português António Costa e presidente angolano João Lourenço, assinou um apelo à ação para combater em conjunto a pandemia de Covid-19 na África. O apelo se centra na 4 eixos considerados fundamental. Aumenta a capacidade de resposta de sistemas de saúde africano, encaminha um pacote significativo de estímulos econômicos, responde a pedido do secretário-geral de Nações Unidas para uma iniciativa humanitária ambiciosa para a África e apoio a mecanismos de coordenação política e científica pan-africana. Signatários argumentam ainda que surgimento e rápida expansão de Covid-19 leva sistemas de saúde pública além desse limite e causa danos sem precedentes a nível econômico, social e humanitário. Esse vírus que conche fronteira e trabalho requer uma forte liderança internacional guiado por um sentido de responsabilidade e de solidariedade. Apenas uma vitória global que inclui a África pode levar a fim dessa pandemia, assim considera líderes políticos. Dados atualizados sobre a pandemia de coronavírus desta quarta-feira, 15 de abril, mostra que na África a infecção já contamina mais de 16 mil pessoas e 875 mortes, sendo que o número de recuperados é mais de 3 mil pessoas. Dados apontam ainda que a nível mundial, Covid-19 já infecta mais de 2 milhões de pessoas e mais de 127 mil mortes. E foi assim nosso plantão desta quarta-feira. Nós não estamos fazendo nossa parte. Faze de boa e fica na casa com o Record TV.